Olá, gaúchos e gaúchas de todas as querências, brasileiros, portugueses, não importa em que lugar do mundo você está. Está começando o terceiro episódio do Soul Cult. Quando ela canta para Oxum, ela me faz chorar. Quando ela canta para nossa Matamba, popularmente conhecida como Iansã Santa Bárbara, ela tira os meus pés do chão e deixa a minha gira girar. Com vocês, direto de Salvador da Bahia, Ana Mameto. Olha, antes de falar um pouquinho dos teus trabalhos como cantora, jornalista e atriz, que essa mulher, ela tá em todas, né? É uma das maiores cantoras da música popular brasileira contemporânea, né? Aqui em Portugal, na Suíça, na Espanha, a gente escuta ela com vários europeus. Então, Ana, o que é cultura para você? Vida. Sem gente não sobrevive. É do nosso abrir os olhos quando a gente nasce, né? Desde quando a gente abre os olhinhos, assim, quando a gente sai da barriga de manhã, a gente já toma esse banho de cultura. Cultura, para mim, é vida. É verdade, Ana. Sabe que eu acredito também, porque a cultura é criada pelo ser humano e está na história desde o tempo das cavernas, né? Quando teve a primeira vez que se teve o fogo nas mãos, as pinturas nas cavernas. Sim. Como é que tu vê a cultura hoje, na era Covid, século XXI? Assim, eu hoje estou passando por um processo assim, de muita tristeza, né? De ver a nossa cultura tão abandonada nesse processo, que quem mais passa pelo sofrimento hoje da pandemia, acho que uma das classes de trabalho, mas tem passado por um processo difícil, a música, a dança, a arte em geral, né? A gente tem tido muita dificuldade de continuar trabalhando. Poucos são os artistas que têm acesso a milhares de seguidores e patrocinadores para poder realizar seus shows, para poder realizar suas apresentações através aqui, dessa plataforma que nós estamos nos comunicando. E isso tem me deixado muito triste. Mas tem outro lado também que em contraponto, vem abrindo, ampliando aí uma oportunidade da gente poder ter voz com muito mais alcance. A internet traz para a gente possibilidades de poder conversar com gente do mundo inteiro, não é? Visto que estou aqui agora em Salvador, na Bahia, na minha casa, e você, lindo, maravilhoso, aí em Portugal, nesse lugar que eu tenho assim um apreço imenso. Então, assim, nesse momento, eu acho que a internet é uma plataforma que vem para nos dar esse suspiro, né? Dar essa oportunidade de a gente não ficar parado, continuar trabalhando, mas a gente está passando por uma fase bem difícil, porque arte sem aglomerar, né? Sem compartilhar, sem estar junto, é muito difícil de realizar. E tem uma questão que tu tem falado, eu vi no teu Instagram o vídeo sobre a tua primeira ida ao carnaval, né? E eu venho que tu tem produzido conteúdos não só como cantora, porque tu é uma mulher multifacetada, né? Jornalista e atriz, uma cantora que cada vez tem alcançando mais público e apreciadores. Mas como é que é essa história de criar conteúdo para a internet enquanto cantora, mas também criar outros conteúdos como jornalista, a tua relação com o teatro, para eu entender um pouco essas facetas dessa super mulher? Cara, assim, eu tenho uma relação com a internet, assim, eu considero que minha relação com a internet é um pouco mais saudável, assim, eu não tenho aquele desespero, eu preciso fazer uma postagem, eu preciso... Não, eu me preocupo muito com o que eu vou apresentar, não é? Não adianta eu sair colocando milhares de coisas sem ter uma força, sem ter um conteúdo que a gente possa estar batendo bola e estar dividindo, trocando, né? Eu acho que a importância mais é na troca. Durante a pandemia, eu me vi meio que com os braços atados, e agora vamos fazer o quê? Live, né? Com esse processo de live que bombou muito, e não era muito o que eu gostaria de fazer, porque eu não via motivos de muita comemoração. Pessoas morrendo no mundo inteiro, eu não estava muito confortável em estar fazendo festa.
Apesar de que, através das lives, a gente conseguiu levar para o público em casa um pouquinho mais de acalmamento, de tranquilidade, né, espairecer um pouco, não ficar pensando somente no Covid. E a ideia de fazer um programa de TV, que eu acabei de me formar em jornalismo, que sempre foi um sonho de menina, o jornalismo veio para agregar mesmo assim, a minha profissão, já que cantar já é uma forma de comunicação, a comunicação vem só mesmo para dar mais suporte, para agregar mesmo, de fato. Então, a gente teve a ideia de fazer um programa, esse programa é chamado Programa Saudação, onde eu tenho a oportunidade de saudar artistas que eu tenho uma relação muito forte, não só musical, mas também como pessoal. Por que pessoal? Porque são artistas que me inspiram como mulher, né? Dorival Caymmi, Clara Nunes, os Afro-Sambas, os Tipoães. Então, esses 4 produtos, esses 4 álbuns que eu tenho, assim, uma paixão muito grande, eu trouxe durante a pandemia para que a gente pudesse falar um pouco sobre esses artistas, sobre esses compositores. Pia Costa, que é meu marido, assim como você tem seu marido pianista, o meu também é pianista, tá? Não perdi para você nesse quesito. Nós juntos criamos esse álbum, que já está disponível nas plataformas digitais, esse álbum que é só cantado, toco piano e percussão, pequenininho por conta da pandemia, a gente não podia trazer a banda inteira, e no final das contas ficou incrível, porque ele fez uma releitura desses 4 álbuns de uma forma muito delicada, muito doce. E aí nasce o Saudação, esse programa onde eu tive a oportunidade de bater papo durante a pandemia, através de lives, mas não de shows, mas de informação, cultura e com música. Para mim foi incrível, eu tive essa experiência, foi maravilhosa, pude trocar muito com meus fãs, com pessoas que não conheciam meu trabalho e entrou nas minhas plataformas e a gente pôde dividir. Esse programa que começou com uma live hoje vai ser já transmitido na TV, a gente terminou de produzir ele agora, acredito que em março a gente já vai estar lançando aqui na Bahia, por enquanto, quem sabe a gente consegue um alcance maior para que a gente possa falar um pouco sobre essa cultura afro-brasileira, com esses 4 artistas que falaram tanto dos orixás, tanto da intolerância religiosa, tanto do racismo, na década de 50, 60, 70, sabe? Então, se naquela época era difícil falar sobre esses temas, a gente ainda tem processos ainda difíceis para se debater. Claro que nós estamos caminhando, sim, isso a gente precisa reconhecer que nós estamos caminhando, sim, hoje a gente tem espaço para poder falar muito mais sobre esse assunto, mas ainda temos muito para se fazer para que a gente quebre esse preconceito todo, em todos os sentidos, de machismo, de racismo, de tolerância religiosa, e através da minha música eu uso ela muito como ferramenta para que essas informações cheguem até as pessoas, trazendo informação e trazendo também o entretenimento, né? Você poder dançar, você poder cantar, poder chorar, poder rir. A música tem isso, a arte traz isso, desperta todos esses sentidos dentro da gente. E dentro desse contexto da cantora, agora também jornalista, a gente observa que a tua performance ela tem um tratamento bastante poético. Isso, tu acredita que se dá pela tua relação também de atriz? Sim, o teatro traz para mim um novo olhar da música. A música nunca mais na minha vida vai ser a mesma depois que eu passei a atuar. Você ganha uma imagem quando você canta. O teatro trouxe para mim essa imagem. Em cada palavra que sai da minha boca, essas palavras vêm em mim como se eu estivesse vendo a imagem do que eu estou dizendo. E o teatro traz muito isso. Aí vem todo o contexto poético que você acabou de dizer. E a importância do teatro na vida, da vida de qualquer pessoa. Você não precisa ser artista, você não precisa estar na dentro da comunicação. O teatro, ele é libertador. O teatro traz para você uma nova consciência, um novo olhar, uma forma mais leve de viver mesmo, em geral, sabe? Assim, eu sou muito grata por ter começado esse trabalho através de Fernando Guerreiro, que é um diretor daqui da Bahia, esse grande diretor que enxergou essa atriz em mim e disse, você vai fazer, e mesmo enquanto eu não acreditava na época, ele dizia que eu já era uma atriz, e foi incrível, porque eu comecei e consegui
me destacar, ganhei um prêmio importantíssimo aqui na Bahia, que é o Prêmio Braskem de Teatro, que me deu o primeiro lugar como atriz revelação do ano. Foi muito importante, está sendo muito importante para mim, tanto que agora a gente está podendo aí cavar novos voos para a gente poder estar atuando, não só cantando, mas atuando também. Logo, logo a gente vai estar trazendo algumas novidades sobre essa Ana Mameto, cantora e atriz. Por enquanto ainda está tudo muito, segredinho, mas você que é um seguidor aí danado das minhas redes, logo, logo você vai estar divulgando aí para Portugal, para o mundo todo. Com certeza, vai ser um prazer. E também nessa questão da produção cultural, né? Na verdade, quem não é do meio, quem não faz parte da cadeia da indústria criativa e da produção, às vezes não entende qual é todo o processo que está por trás, da criação da ideia até a estruturação toda da engenharia, para botar uma música na rua, uma peça de teatro no palco. Como é que funciona a engenharia do negócio cultural de vocês para trazer essas belezuras, essas coisas lindas para a tela? Sempre com muita dificuldade, claro, porque a gente vive num país onde tem um quesito aí do que está na moda, né, que é muito forte, né? O que está na moda é o que as pessoas ouvem mais, tenha mais acesso. É o caminho mais fácil para se seguir. Se você quer ser famoso, obviamente você vai seguir o caminho onde é mais fácil, né? A fama está aqui no sertanejo, a fama está aqui no axé, está no reggae, então vou para isso. Já quando você vai para a cultura, quando você vai cantar música mais raiz, você já tem muito mais dificuldade de conseguir realizar, porque o acesso é muito mais difícil. Mas, em compensação, é muito mais duradouro, sabe? Você não consegue conquistar seguidores. Você passa a ter pessoas ali que estão com você, de identificação do que você está fazendo. É a coisa da referência mesmo. Assim. Você se torna uma referência para as pessoas. Eu acho isso muito mais importante dentro da minha arte. Eu quero ser referência, assim, eu quero que você escute a minha música e isso chegue em você e bata de uma forma hoje e daqui a 10 anos. Não que você escute minha música e amanhã você não lembre dela mais. Né? E assim, quando você decide fazer música cultural, música raiz, quando você decide falar da sua ancestralidade, você tem um pouco mais de dificuldade. Mas a gente aqui na Bahia tem uma coisa muito interessante, nós somos muito determinados no nosso trabalho, né? A gente, quando quer, a gente vai lá, a gente consegue, a gente faz. Com toda dificuldade. Mas não é fácil. Colocar uma banda num palco, todo mundo muito bem vestido, contratar bailarinos e a gente fazer coreografias, ensaiar canções, compor. Tudo isso passa por um processo muito trabalhoso. E na maioria das vezes você não tem um suporte, você não tem um apoio. Mas a gente vai com jeitinho, com calma, com cuidado e vai fazendo. Todo o trabalho que você conhece da Mameto, que tem postado em todas as redes, foi um trabalho feito assim a duas mãos, eu e a Costa, sabe? Com muito cuidado, com muita dificuldade, mas a gente sempre consegue fazer nós dois. Se eu disser para você que é fácil, não é. Mas eu não estou em busca do caminho mais fácil. Eu quero isso que eu disse para você anteriormente. Eu quero ser referência, eu quero que essa minha música de alguma forma chegue até você, para que você consiga dar uma refletida sobre todas as questões que a gente precisa debater, sobre todas as questões que a gente precisa, que a gente tem que falar. E dentro das minhas canções você encontra, sim, esses temas. Olha só, enquanto eu vou chamar as nossas convidadas de hoje, eu vou jogar aqui na nossa animação as redes da Ana Mameto e da banda, dessa dupla formada por ela e pelo Iacossa, que capturam almas por meio da ancestralidade para que possamos vibrar junto uma energia do bem. E vou chamar duas produtoras culturais do Rio Grande do Sul. Oi, Gabi. Olá, prazer estar aqui com vocês, estar aqui com a Ana, estar aqui com a Brenda. Sou fã de todos, estou muito feliz com esse programa. Olha só, vou começar fazendo uma pergunta que eu já fiz para a Ana Mameto, e eu vou começar com a Brenda, porque a Gabi eu falo com ela todos os dias. Então, Brenda, o que é cultura para você? Uau!
Então, Rubielson, eu acredito que cultura, para mim, é pertencimento, sabe? E criação em movimento. Acho que a cultura é tão diversa porque ela tem essa capacidade de oferecer o pertencimento. E o sentimento de pertencimento, ele é singular para cada um de nós, assim, né? Cada vez mais que eu vou pensando sobre o conceito de universalidade que a gente herda, que é, assim, né, envolvendo processos culturais, é uma ideia de universalidade que não contempla todo mundo, né? A gente herda esse pensamento cartesiano, europeu, colonial, e é uma universalidade que exclui muita gente. E eu acho que a cultura é essa criação de pertencimento constante, por isso que a gente tem múltiplas culturas, e inclusive no nosso país, que é uma grande referência de uma pluralidade cultural, e tem que existir, né, em várias facetas, porque a minha sensação de pertencimento pode ser e é saudável se for diferente da sua, da Ana, da Gabriela, mas eu sinto que é isso, existem várias, porque sempre tem alguém que cultiva aquilo ou que transforma aquilo para se sentir pertencente, né? Então, às vezes é isso, às vezes a pessoa nasce no Brasil, mas ela se conecta com uma cultura do outro lado do mundo, assim, uma cultura oriental, por exemplo, pela sensação de pertencimento, né? E se sentir integrante da cultura, eu acho que é uma sensação muito reconfortante, assim, né? A gente se sentir pertencida, acolhida, capaz de criar nesse espaço também, participar, cultivar, cuidar. Eu acho que a cultura é, acima de tudo, pertencimento. Acho que é uma das suas facetas que mais me toca. E também enquanto uma mulher negra, né? Cis, enfim, mas uma mulher negra que num país, né, que a gente sabe que não é exatamente fácil estar nesse corpo, e acho que pra gente, a gente sempre busca um pertencimento, e quando a gente encontra, é muito através da cultura, da música, ou da cultura intelectual, ou inclusive da cultura religiosa, né, dos nossos territórios sagrados. Então, acho que pertencimento é um dos pilares culturais que mais predominam para mim. Então, dos pilares culturais que tu comentou, Gabriela, o que é cultura para você, Gabriela Seixas Guaíba? Então, tem uma frase da doutora Marimbani que ela fala que cultura é o nosso sistema imunológico. E, para mim, eu acho que a cultura é isso, porque quando eu me senti pertencente, como a Brenda falou, quando eu me senti pertencente a uma cultura que retratava pessoas negras, que louvava deuses negros e que eu podia me enxergar naquilo, nesse pertencimento, aquilo dali eu entendi que era cultura. Eu acho que a cultura ela é pluriversal e ela deve ser pluriversal, então eu acho que cultura, para mim, está em tudo, e eu acho que muitas vezes ela é esse sistema imunológico que nos salva, que traz as artes que nos salvam da realidade que tanto nos oprime, que tanto tenta nos decepar de diversas formas. Eu acho que a cultura é a vida. Olha, no início do programa eu estava falando com a Ana Mameto e ela disse assim, cultura é quando a gente, para mim, é quando a gente nasce de manhã já é a cultura. E tem essa relação com o que vocês disseram. A vida, né? A vida, cultura é isso. Quando você abre os olhos, quando você nasce, você já recebe isso, né? Então esse pertencimento já chega ali. A magia é quando a gente entende esse pertencimento. A magia vem aí, quando a gente consegue enxergar que aquilo é nosso, se reconhecer. Isso, a mágica está aí nesse lugar. E eu acho que o papel de nós comunicadores é ajudar com que essa mágica chegue nas pessoas, né? Que tem muitas ainda que não conseguem enxergar esse pertencimento, não conseguem ver que isso é nosso e acreditar e se enxergar e se reconhecer. Então, acho que o papel da gente
que tem a comunicação é essa, é poder ajudar essas pessoas a poder ter a mesma sensação que nós temos de pertencer. Então, Ana Mameto, né? Jornalista, cantora, atriz. Daí a Brenda, Ana, escreveu um livro chamado O Sujeito. É esse, tá certo? E Brenda? É uma brincadeira ao contrário, é sujeita. Ah, obrigado. Sujeita? Isso. Então, vamos lá. Como é que é ser uma produtora cultural que escreve um livro, né? E que sai da faculdade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do curso de jornalismo, e se atira na literatura? Tá bem. Vai a minha persona, né? Eu sou muito comunicativa desde criança e eu acredito muito na interdisciplinaridade, né? Eu gosto das coisas atravessadas, assim. Então, eu também tive uma temporada atriz que super me contemplou, assim, foi ótima a experiência de fazer teatro, mas ficou num momento da minha vida agora um pouco mais anterior, porque eu não soube acomodar agora, no atual, mas me formei em jornalismo na URGS e eu sou super também realizada no jornalismo, adoro e confio nessa ferramenta, apesar de pesar. Mas é muito engraçado, porque toda a minha vida eu sempre eu me destaquei pela escrita, mas eu não acreditava. Eu sempre queria mais, entende? Então, eu sempre fui aquela que ia bem em português, que tirava 8, 9, mas às vezes eu não tirava 10, isso me incomodava, sabe? Né? De tipo assim, o que falta para eu tirar 10? Parecia que nada era suficiente. Aí também, no processo de me preparar para cursinho, né? Me preparar para o vestibular, eu também me destacava pela escrita. Mas eu não achava, eu sempre ficava nervosa, então era um lugar que eu me sentia muito insegura, assim, parecia que eu tinha que me provar e me convencer, e se eu não tirasse, assim, um 10, tinha alguma coisa errada. E aí eu fui para a universidade e é muito louco pensar que durante toda a minha jornada, todas as cadeiras que envolviam escrita era um sofrimento para mim, de ansiedade mesmo, assim, de deixar por último, porque eu ficava, ai meu Deus, tem que fazer tal coisa, e aí eu já não tirei 10 com essa professora, então eu deixava assim para a última hora, escrevia de madrugada o texto que eu tinha que apresentar, porque eu ficava postergando por muita ansiedade e nessa necessidade de ser perfeita, assim, ou de ser, tipo, bem avaliada. E aí eu lembro até que numa das cadeiras a professora, tipo, eu fiz um texto que todo mundo adorou, assim, as minhas amigas falaram, nossa, amiga, que coisa linda. E foi esse texto que eu escrevi super de madrugada, assim, e eu tava super confiante, aí eu cheguei, recebi a nota e era tipo assim, 9. E aí eu lembro que eu cheguei na mesa da professora e falei, tá, olha só, professora, o que faltou pra eu ganhar um 10? Assim, me diz qual é o caminho pra tirar o 10. E ela falou assim, mas que nota tu tirou? Deixa eu ver. Ai, 9? Uma nota maravilhosa, fica tranquila, não tem nada. Enfim, então sempre uma jornada meio maluca, assim, de eu, de repente, precisar de uma aprovação exterior que, na verdade, refletia uma insegurança minha, né? E aí eu fui percebendo que a vida foi me empurrando para a escrita, apesar de eu nutrir essa insegurança gigante com a escrita. E aí eu atualmente trabalho como repórter e eu sou repórter da revista Nós e do site. E aí, né, revista e site é escrever. Então eu escrevo bastante e como eu escrevo cobrindo cultura, isso me deu uma margem para eu não fazer aquele texto duro, jornalístico, assim, sabe? De tipo, aconteceu tal coisa, sabe? Aquele serviço, aquela coisa mais do hard news. Eu posso fazer aberturas um pouco mais soltas, assim, porque eu faço bastante entrevista, bastante perfil, ou às vezes eu vou para resenha de um disco e tal, então dá para brincar mais. E nessa brincadeira, eu via que muita gente se emocionava com o que eu escrevia. E aí, em 2019 para 2020, eu já tinha uma experiência, assim, da escrita ser um espaço importante para eu me comunicar. E eu escrevia, assim, ou pensava em versos de poesia, mas eu ficava, tipo assim, né, guardava para mim, não via uma forma de botar para fora. E aí, em 2019, essa vontade de experimentar com a escrita
deu quase que uma coceira, assim, de tipo assim, essa coisa super me invadia. E eu fiz uma entrevista com o Loic Coltana, que ele é um performer, dançarino, negro, LGBTQIA+, que ele é estrangeiro, mas ele vive no Brasil há bastante tempo. E aí eu fiz o perfil com ele, postei no site, mandei para ele, e aí ele falou assim, nossa, ficou incrível, tenho certeza que tu vai ser uma grande escritora. E aí esse uso, né, da palavra escritora, que eu achava que não cabia para mim, afinal era só uma jornalista que trabalhava com texto, abriu uma chavinha, sabe? Tipo, escritora, será? E aí em 2020, eu busquei a Camila Alexandrini, que ela é doutora em letras, e ela foi minha professora na época do cursinho. E ela já saiu um pouco desse sistema de cursinho, e ela é uma das mantenedoras da Fora da Asa, que é um espaço físico daqui de Porto Alegre, que proporciona experiências culturais e educacionais plurais, enfim, posicionado de forma feminista, antirracista e LGBTQIA+, enfim, acolhedora, né? E aí e ela tem esse trabalho assim de tipo, quem precisa escrever, ela ajuda. De repente você está estagnado com um mestrado, estagnado com doutorado ou com algum livro, ela fala, me chama, a gente faz encontros e eu te oriento nessa escrita criativa. E aí eu chamei ela e falei, olha só, tem aqui um anúncio no Facebook dizendo que quer escrever, me chama, eu quero escrever. E ela quis entender, né, o que tu quer? Eu falei, olha só, eu acho que o meu texto pode caminhar por outras estradas que não a jornalística. E o nosso encontro presencial foi bem na semana anterior ao começo da restrição aqui na cidade por conta da pandemia, assim. Era quando estava vindo aquele vento, na semana que vem a galera já ia ter que adotar home office e começou essa coisa estranha. Então a gente teve apenas um encontro presencial e o resto dos encontros foram todos, assim, virtuais. E aí ela foi entendendo que eu queria experimentar, e a ideia era experimentar vários formatos de textos literários, né? Crônicas e, enfim, várias outras. Só que a poesia foi uma coisa que eu já sentia uma afinidade, eu tenho uma facilidade em pensar as coisas em versos, e a estética poética me encanta, porque eu gosto muito de música, apesar de, enfim, não cantar, não tocar nada profissionalmente, ou bem. Mas eu tenho muita influência de compositoras e compositores, e aí a poesia e a música estão, assim, se encontram muitas vezes. E aí ela foi me dando tarefas, assim, me provocando, e eu fui produzindo textos, e quando eu já chegava no encontro com outras poesias, que foram coisas que saíram, assim, lá, no horário do almoço em casa eu escrevia uma coisa, ou me metia em algum edital. E aí, quando teve, assim, sei lá, uns 4 meses depois desse processo, ano passado, a Camila chegou para mim, e eu tava um pouco cabisbaixa, porque eu tinha me inscrito, sei lá, em 2 editais de, tipo, antologias, e as minhas poesias não tinham sido selecionadas. E eu falei, tem uma coisa boa, mas eu não fui selecionada, que coisa? Ela falou assim, tá, já muda essa cara, porque eu tenho uma proposta para te fazer. E aí ela falou, vamos lançar um livro? Aí eu falei, quê? E ela, vamos lançar um livro teu, vamos editar, vamos fazer acontecer e tal. E assim começou um pouquinho essa jornada enquanto escritora, assim, não sei se eu tô roubando alguma pergunta tua, se tu quer intervir, fazer uma pergunta. Tá, já vou te perguntar do que se trata, dar um pouquinho mais de detalhes. Mas o que me chamou a atenção de você falando, e que a Ana falou no primeiro bloco, que um dia eu perguntei, Ana, como é que é a tua relação com o teatro? Daí um diretor virou para ela e disse, você tem uma atriz dentro de você, né? E você disse, um coreógrafo, um bailarino que mora no Brasil, disse para você, você é escritora. Ana, essa geração tão linda que resiste, persiste, transforma e cria, qual é o teu olhar para essa geração de mulheres negras brasileiras que estão em constante luta, mas em constante também produção intelectual, que tem a ver com toda uma questão histórica que tu trouxe no nosso bate-papo, quando os músicos que tu utiliza de referência e que te apadrinharam faziam esse mesmo grito da alma em 1950. Qual é o teu olhar? É muito interessante assim essa fala de Brenda, quando ela diz toda essa insegurança, esse potencial todo que estava aí guardado, né? Tanta coisa que ela sabia que tinha,
mas a insegurança era muito grande, que é um processo que nós, mulheres pretas, passamos constantemente, né? É desde pequena que a gente vive isso o tempo inteiro. E quando tem alguém que vem e dá esse start para a gente, assim, você pode fazer isso, faça isso, isso é incrível, porque acaba tirando da gente daquele lugar de medo, de, pô, tem alguém ali que está acreditando em mim, então vamos lá. Às vezes falta esse incentivo, né? Às vezes está faltando essa pessoa, alguém que diga, um professor, um amigo. A importância da academia é tão grande por conta disso, assim, porque às vezes aquele professor que você tem uma puta de admiração por ele e ele olha para você e diz, cara, você é meu colega, você é meu aluno, você é meu colega. Isso dá sabe, acorda a gente para um lugar onde a gente tem esse medo de se colocar para fora. Eu acho que eu sempre fui atriz desde pequenininha, mas eu sempre tive esse constrangimento. Será? Não sei, talvez, sim. Cantora não, cantora eu sempre vi isso assim em mim. Desde muito pequititica, que eu já cantava, que eu já tinha essa ousadia de querer inventar, tudo era microfone, tudo era palco, né? Mas o atuar, eu tinha aquilo assim que gostaria de fazer, mas eu tinha um pouquinho de vergonha até aparecer alguém assim e dizer, vá, faça. Eu acho que a gente tem aí grandes representantes pretas hoje em todas as áreas, né? Graças a Deus a gente tem caminhado. Há muito pouco tempo atrás a gente não tinha tantas referências, hoje a gente tem as redes sociais que nos aproximam e faz com que a gente tenha a oportunidade de conhecer mais mulheres pretas, mais mulheres que compartilham com a gente das mesmas angústias, das mesmas dores, não é? E nos incentiva e nos acolhe. Eu acho que a gente está nessa fase agora aí de se olhar mais, se entender mais e ficar mesmo colada uma com a outra, porque a gente sofre muito o tempo inteiro, constantemente, e não dá mais para ser individualista. Agora é a hora mesmo da gente poder estar sempre junto. E através do nosso trabalho a gente consegue, como eu falei para a Ruby Elsa aqui no início da entrevista, que a minha música hoje eu uso ela, minha arte, na verdade, não só a minha música, minha arte eu uso muito como uma ferramenta uma ferramenta social que eu possa falar e que eu possa levar para o máximo de pessoas possíveis a minha experiência e poder aproximar mulheres pretas, homens pretos, pessoas que precisam dessas mensagens mais para perto. Assim você fez com seu livro, você está fazendo com seu livro, assim você faz sendo repórter, escrevendo esses seus textos incríveis que as pessoas leem, se identificam e tem você como referência. Né? Assim como você olhava para os seus professores, hoje tem mulheres que olham para as suas escritas e dizem, eu quero ser essa mulher, é essa Brenda aí que é a minha referência. E isso é incrível, a gente tem mais que se juntar e tocar o pau. Olha só, perfeita questão. E assim, saindo de Salvador, de Porto Alegre, eu vou para Guaíba, que ela é a minha chefe, ela todo dia fica mandando em mim, Gabriela Seixas, produtora executiva, comunicadora, relações públicas. É uma pauta do Soul Cult de hoje que a gente celebrou muito juntos, porque são pessoas muito especiais, uma artista que nós celebramos individualmente no grupo, uma jovem escritora com potência. Gabriela, o que é cultura para ti e o que te moveu, já que cultura é sangue, é vida, é nascer, é vibração? Eu acho que o que me moveu para chegar até aqui foi exatamente esse momento. Eu estou muito feliz. E eu acho que é isso que a Ana falou, assim, de sermos resistências, de sofrermos várias coisas e que esse é o nosso momento, né? E ter duas mulheres que são referências para mim e poder estar com alguém que é aberto e dizer, eu acredito que essas mulheres vão ser importantes trazer nesse programa. E ter essa possibilidade de estar com alguém que é aberto a essa opção, porque a gente sabe que a gente precisa dessas oportunidades. Nós, apesar de todas as intempéries, nós temos muita criatividade, nós somos mulheres e seres, corpos negros, que temos muito o que mostrar. Então, para mim, o que me trouxe até aqui foi ter essas pessoas que acreditaram e que
deram a possibilidade da gente ser quem a gente é, da gente produzir o que a gente quiser, da gente conseguir levar as nossas mensagens, porque assim como a Brenda com um livro, assim como a Ana com a sua música, nós estarmos nesse ambiente de que está sendo transmitido na TV para várias pessoas e que vão ouvir essa mensagem, eu acho que isso é um momento muito importante. E que bom que temos pessoas que estão querendo falar e que estão querendo nos ouvir, estão querendo nos dar essa oportunidade. Então, para mim, cultura é isso, ela está sendo transformada e nós estamos sendo parte dessa transformação. Gabi, antes de eu perguntar um pouquinho da história do livro da Brenda e a gente partir para um bloco com a Ana, qual é o teu olhar, tu que já trabalhou em espaço institucional executivo e agora atua como produtora cultural e produtora executiva de TV e artistas de pequeno e médio porte. Qual é a relação como uma profissional da área das relações públicas que está abarcando essa geração de microempreendedores culturais? Eu já trabalhei, então, com empresários. Foi uma experiência bastante traumática, porque é uma área muito dura. E produção cultural é uma das áreas que relações públicas chega a estudar durante a faculdade, assim. Então, foi uma das áreas que me encantou enquanto eu estava na graduação. E foi uma das áreas que eu mais gostei, assim. Então, agora estar nesse momento de produzindo com pequenos e médios artistas, com essas produções culturais, está sendo um momento, assim, bem feliz. E acho que é uma das melhores partes da minha carreira até agora, assim, que apesar de poucas, eu teve muitos momentos que foram difíceis por conta desse mundo empresarial que nos impossibilita e não deixa margem para a gente entrar e ser quem nós somos, assim. A gente nunca é o perfil adequado. Então, eu acho que essa área da cultura, ela nos deixa um pouco mais livre para sermos e produzirmos o que a gente quer e representar quem a gente quiser. Então, antes da gente ir para o caminho final desse quadro que se chama Leque Cultural, Brenda, Sujeita, descreve para nós, enquanto tu descreve, vai jogar umas imagens aqui das tuas redes sociais e da tua produção. Mas conta pra gente o que é essa produção literária. Ótimo. Então, acho que começar pelo título, porque ele não é à toa, né? Eu vou até mostrar aqui, posso? Claro. Até para ver. Aqui tá um exemplar do livro. Sujeita, e aí o A tá marcado, né? Porque ele não vem à toa. Ele, na verdade, foi uma dessas coisas, assim, quando a Camila, que foi a produtora executiva e uma mentora literária, assim, falou, vamos lançar, ela falou assim, começa a imaginar teu livro, pensa que cor ele vai ter, pensa como é que ele vai ser, o tamanho. E a primeira vez que ela me falou tudo isso, eu fiquei assim, como assim? Né? Como é que eu vou dar conta de tudo isso? Eu não sei como é que eu vou tomar essa decisão, que cor e tal. E as coisas foram vindo, sabe? Porque eu sinto bastante que, na verdade, eu fui mais eu liguei minha anteninha, mas eu acredito muito que algumas coisas já estão criadas em outro espaço e a gente sintoniza e a gente cria em conjunto, mas às vezes a gente não cria tudo, porque tem coisas que estão aí em outra realidade, outra dimensão, e a gente capta, né? Porque, enfim, tem algumas provas de que isso aconteceu. E acho que foi até um dia meio assim, não sei se eu tava dormindo exatamente, mas teve um dia que eu tava recém-acordando, assim, no quarto, e aí o título veio, Sujeita. Por quê? Porque, de uma forma bem resumida, eu reúno somente textos de poesia, então é total de poesia o livro, e eles todos conversam nessa gangorra, nessa linha tênue entre o ser e estar sujeita. E isso também é impulsionado por uma leitura muito importante para mim, uma pessoa muito importante para mim, que é a Grada Quilomba, que é uma mulher preta, psicanalista e uma artista multidisciplinar, que ela é negra e ela nasceu em Portugal, inclusive,
mas ela desenvolveu toda a tese de doutorado dela na Alemanha. E aí ela tem um livro chamado Memórias da Plantação, ou Memórias da Plantation, que é Episódios do Racismo Cotidiano. E aí, assim, é um texto pesado, assim, é uma escrita incrível e que mexe muito com a gente, que fala sobre o quanto essa dinâmica... Fala um pouco da dinâmica racial, sobre, principalmente no eixo pessoas pretas e pessoas brancas e colonialidade. E aí tem uma hora que ela fala, né, que ela se deparou com o desafio da tradução do inglês, que foi o original, para o português, porque a língua portuguesa, ela é rebuscada no sentido de mais mecanismos de opressão colonial. Por exemplo, no inglês, existem muitos termos que são neutros, assim, que é o mesmo para homem, é o mesmo para mulher, para uma pessoa não binária. E a língua portuguesa que a gente herdou e que a gente transformou ainda mantém muito isso, o que é masculino, o que é feminino, essa binaridade, e muitas vezes o desdobramento para o feminino, ele vem sempre depois ou não tem. E ela falou que, por exemplo, sujeito, né, na perspectiva de todo conhecimento da psicologia, né, sujeito só se escreve com o sujeito. E aí eu me peguei, e aí ela fala sobre sujeitas, e aí sobre essa retomada da subjetividade e da identidade da existência da mulher negra. E eu pensei, daí, né, uma colaboração minha, que no português é louco, assim, o sujeito, né, que é o protagonista da ação, né, que é essa consciência identitária, psicológica, ele é o sujeito, a língua portuguesa brasileira. E sujeita sempre é o estar sujeita. Estou sujeita a alguma coisa. A gente até usa para, né, ele está sujeito, mas o sujeito só aparece quando ela está sujeita a alguma coisa, né? E aí eu quis retomar essa palavra para isso. E também brincar com essa dualidade, porque eu reivindico ser sujeita, porque eu falo dos meus desejos, das minhas experiências, dos meus sentimentos, das minhas dores, aliás, dos meus sentimentos, dos meus sonhos, de tudo que é subjetivo e que é muitas vezes negado para a mulher negra. Enfim, o que ela gosta de fazer, tudo que é sobre... quer também ser mulher negra, mas que a gente só quer saber, como é que foi o racismo, como é que foi a transição capilar, como é que foi tal coisa. Parece que a gente só existe na sombra da opressão e não das coisas genuínas que a gente pode gostar, por exemplo. E tem o outro eixo, que é o eixo estar sujeita, que é a todas as dores e violências às quais eu estou sujeita, independente de eu querer ou não, e que eu tenho que lidar. Que aí é a dor de toda a opressão, de todo o racismo, da hipersexualização, dessa falta de autonomia sobre a minha identidade. Então, dá para dizer que sujeita se organiza nesses dois eixos, assim. E ele a dedicatória que eu faço porque ele é uma leitura que nasce a partir de mim, que sou uma mulher cis, bissexual, magra, negra, mas também, sei lá, canceriana, moradora de Porto Alegre, sei lá, vegana, assim, os meus marcadores identitários, mas também quem eu, em personalidade, sou. Mas ele é para todo mundo, né? Não é isso, assim, né? Ele é para todo mundo pode ler, todo mundo, enfim, poderia ler, mas ele é destinado às pessoas que querem brindar comigo, mas que também estão dispostas a sangrar comigo, sabe? Acho que todo esse processo pós-George Floyd, em que muitas pessoas abriram a caixa do, oh meu Deus, o racismo e seus efeitos, e que vários termos super rebuscados sobre o racismo estão sendo, né, materializados na TV e tal. Acho que para nós, pessoas pretas, os nossos afetos não pretos, a gente tem se sentindo ainda mais autorizada a falar, né? Olha, na real, eu não tô mais interessada só em quem brinda comigo, tô interessada em quem tá disposto a sangrar comigo, quem tá disposto a olhar sobre as suas responsabilidades, sobre essa herança colonial e o que isso reflete na branquitude, sabe? Não basta uma meia-culpa, a culpa não se resolve nada. Quero que colhem comigo as pessoas de perto, as pessoas que também querem sangrar, quer brindar comigo, vai lá, dá like no Instagram, segue, acompanha, mas amizade, afeto, é quem tá disposto a essas duas coisas, assim.
Muito lindo, uma boniteza de produção que eu acredito que deve ser muito profunda. Eu preciso ler, eu ainda não li, né? Tenho que adquirir. A gente vai deixar todos os canais para quem quiser comprar a tua literatura. A gente vai deixar todas as redes sociais de vocês. A Gabriela preparou essa pauta com muita energia. A gente mentalizou muito. Ana Mameto, Brenda. A gente fez uma energia que emanou Portugal, as gaúchas, para trazer a baiana, convidadas de diferentes cantos. E agora, Ana Mameto, das produções que tu já contou que tens feito, né, em tempo, nessa era Covid, essa infeliz era, mas que teve um contraponto, como você mesmo trouxe, da questão toda dos reencontros, das novas possibilidades pela tecnologia. O que tu destaca daqui para frente? Ana Mameto, seu marido pianista, sua gira e toda a sua história. O que vem aí de novo, assim como teve o livro da Brenda e os programas que a Gabriela está produzindo para nós? O que Ana Mameto gira e traz com o vento para a gente, para frente? Eu sou um movimento, né? Filha de Ançã não para. Filha de Ançã está o tempo inteiro girando. Então, eu estou indo agora para São Paulo, estou indo fazer uma produção ainda que eu não posso estar divulgando, mas é voltada assim a Ana Mameto atriz. Logo, logo a gente vai poder estar divulgando isso. É um período longo que eu vou estar passando lá, mas vai ser muito legal. Estou lançando também esse ano ainda, já está praticamente pronto esse disco, meu álbum, que é um álbum que eu titulo ele como Dama da Noite. Dama da Noite, que é a minha pombagira. A pombagira, que é essa mulher incrível que é tão demonizada e que a gente tem um papel importante de mostrar ela como ela realmente é, não como criaram, não como desenharam essa mulher. E Dama da Noite é essa inspiração, como o Brena estava falando, que muitas das coisas ela acredita que já existiam e que ela só sentia o sopro e reproduzia. Assim é Dama da Noite para mim. Muitas das coisas que tem nesse álbum eu realmente ganhei de presente desse outro plano que a gente não tem como enxergar, mas a gente sente, né? E esse disco está me trazendo muita felicidade, que é um disco que me traz muito, me mostra muito, assim, mostra muito do que eu sou e de toda essa história minha com a ancestralidade, com a minha música, com essa força que essa música traz para minha vida. Então esse ano a gente vai estar assim, lançando aí um novo álbum e me trazendo para a telinha aí, logo logo vocês vão estar vendo com essa Ana Mameto atriz. E é um trabalho longo, porque não é rápido, não é longo, então leva um tempo aí para a gente finalizar, para a gente poder estar apresentando. Mas é um ano de produtividade. Eu digo que esse ano, para mim, está sendo um ano de plantar, para ano que vem a gente começar a colher. Eu não sei ainda como é que vai ser ano que vem, eu acredito muito que a gente ainda vai estar muito restrito esse ano de 2021, não vejo possibilidade ainda dessa liberdade, desse voltar a ser como antes. Acho que nem acredito que a gente vai voltar a ser mais como era antes, mas eu não acredito que a gente consiga essa aglomeração de volta por conta dessa dificuldade de ser vacinado ainda que a gente está tendo. Mas eu acredito que 2022 é que a gente vai começar se encontrar novamente de perto. Eu acho que o ano 2022 é o ano do abraço. Esse ano ainda é o ano do acolhimento e ano que vem vai ser o ano do abraço. Acho que esse ano também é um encontro que tu conversasse no início comigo e depois as meninas vão poder assistir na íntegra, tanto no YouTube, mas também na televisão, editado, que também foi um encontro de almas, né? As almas se encontraram. Muitas almas puderam se encontrar por meio intuitivo e buscar novos projetos para desenvolver na tecnologia, porque estava inquieto em casa, soprou no ouvido, veio. Eu acho que é muito... Vocês traduzem um pouco dessa inquietude interna, que as nossas almas, elas explodem para fora por meio do que a gente acredita e faz. Saindo um pouco dessa reflexão, indo para o penúltimo, rapidíssimo, se chama Rolezinho Cultural. Eu vou começar com a Gabi, que é a produtora, depois eu vou para a Brenda. É o jogo rápido, assim, ó. Uma palavra, uma frase, é o Rolezinho Cultural, que eu vou jogar uma palavrinha, porque cultura... Hoje eu aprendi uma coisa, que cultura é nascer. Eu não tinha constituído dessa forma. Eu acho que vocês três, a Ana trouxe, vocês trouxeram, cultura também é sangue. Então, saindo dessa vertente mais antropológica,
Vamos mais pro caminho das artes e do patrimônio. Rolezinho cultural, começando com a Gabriela. Dança. Dança é movimento, lembra coletivo Corpo Negra. Acho que é isso. Se pensar em alguém, eu lembro desse coletivo que eu acho maravilhoso. Brenda, dança. Dança é o canto do corpo. Ana Mameto, dança. Dança para mim é liberdade. É você poder extravasar, botar para fora tudo que tá ali, que você precisa jogar, é livre, é liberdade. Gabriela, no rolezinho cultural, continuando música. Música para mim é inspiração, é calma, agitação. Não consigo uma palavra só para definir. Brenda. Música para mim é cura, é cura. Eu não tô no rolezinho cultural, mas para mim música é Ana Mameto. Ana Mameto, o que é música? Ave Maria, música é... Ai, meu Deus, como é que eu falo de música com uma palavra só? Música é movimento, música é vida, música é cura, música é riso solto, é lágrima. É uma mistura de sentimentos. Ao mesmo tempo que você ri, você chora através da música. É lindo demais. A beleza, né? Música é beleza. Rolezinho cultural, Gabriela, memória. Memória, para mim, é terreiro. É o terreiro que não deixa apagar nada do que foi trazido para cá. Brenda. Memória é sustento, é continuidade, é cuidado. Ana Mameto, memória no rolezinho cultural. Ai, memória é ancestralidade. Então, continuando quase no fim do rolezinho cultural, que estreou hoje, a primeira vez que eu tô fazendo. Turismo, Gabriela. Ai, turismo para mim é Salvador. Já fui, me apaixonei. Não queria que fosse turismo, queria que fosse casa, mas é turismo por enquanto. Turismo, Brenda. Turismo é troca, é arejar as nossas referências, as nossas janelas, mas acho que é troca. Ana Mameto, turismo. Ela falou troca é o mesmo, é compartilhar, é dividir. Turismo é isso. Eu vou continuar com a Ana Mameto e vou trocar, vou inverter a nossa roda aqui do rolezinho cultural. Ana Mameto, gastronomia. Vatapá, acarajé, caruru. É a minha comida. Também. Aqui em Portugal, a gente come um acarajé em Lisboa, de uma baiana, maravilhoso. Gabriela, o que é a gastronomia para você no rolezinho cultural? Para mim é tradição também. Gastronomia é tradição, aquilo que permanece vivo. Brenda? Gastronomia, para mim, é afeto e também identidade. E encerrando o rolezinho cultural, o que é cultura digital, Ana Mameto? Libertador. Está sendo, ao mesmo tempo que ele é uma forma de liberdade, é uma forma também de cuidado, sabe? Ele te dá, mas ele também te tira muita coisa. Então tem que ter muito cuidado com esse digital, tem que ter muito discernimento com esse digital. Gabriela. Para mim, a inovação é possibilidade, cultura digital, novas possibilidades. Brenda? Cultura digital, para mim, é rede. Então, dessa rede, de todas essas palavras e significados que vocês trouxeram para o primeiro, vocês são as madrinhas do rolezinho cultural, é o primeiro que eu estou fazendo. Lindo, certo? lindo. As burguesas, a gente vai para a parte final do programa de hoje, mas eu trago uma reflexão, que é a seguinte: o filme que vai passar hoje se chama Memórias de uma Trajetória, que
tem um recorte, é um documentário sobre parte da história da música e do canto coral escolar brasileiro, que vai lá de um tempo nacionalista, de Vila Lobos até a internet. Mas, para a gente fazer um remeleixo aqui, porque é um leque cultural, eu aprendi a cantar na igreja e depois eu fui cantar no terreiro, né? E eu acredito que quem canta no terreiro, quem canta na roda de umbanda, quem vai para o candomblé, ou quem vai para qualquer outra religião que tem música, aprende muito cantando. Qual o olhar de vocês, ou qual a memória que vocês tiveram, e se tiveram, cantando quanto pequena nesses espaços culturais? O que isso trouxe para vocês? Quem quiser, vai lá. Tá, eu vejo muito a música como uma forma de oração, né? E quando eu comecei a cantar, eu acho que a maioria das meninas periféricas sempre tem alguma igreja perto que a gente frequenta, ou algum terreiro que a gente frequenta. Eu tinha dois, eu tinha um terreiro e tinha a igreja católica, eu frequentava os dois. E no terreiro, como eu tinha muitas restrições, né? Era um desejo que eu tinha de ir, mas os pais não queriam deixar eu ir, mas eu ia assim mesmo escondido, porque estava no sangue e eu tinha esse chamado sempre. Eu ia escondido, mas eu não tinha oportunidade de cantar lá, porque eu sempre estava ali no cantinho para ninguém me notar. Mas na igreja católica, com o catecismo, tinha oportunidade de participar dos corais. Era mágico, porque ali a gente se emocionava demais, porque não era só pelo fato de estar cantando, mas aquelas canções batiam no coração, assim, a gente era pequenininha, mas aquilo era tão forte quando a gente cantava para Maria, né? Essa coisa da força do feminino. Eu falo muito de Maria porque é o que muito me marcou das canções que eu cantava lá na igreja, eram as músicas que falavam de Maria. Talvez por conta desse olhar que sempre tiveram comigo, com essa referência de mãe muito forte. Maria sempre esteve muito presente. E eu falo que todas as religiões, todas, sem exceção, os chamados são através das canções. Né? Os evangélicos têm seus louvores, os terreiros de candomblé e de umbanda, quando querem chamar as suas entidades, é através dos nossos pontos. A Igreja Católica, nas suas missas, tem seus cânticos. Então, olha como a música tem essa força. Né? Então, eu acho tão importante para a formação das crianças a música estar presente, porque não só dentro das religiões, mas ela tem que estar presente porque ela traz de dentro, sabe? É uma coisa que vem muito dentro do coração. E que bom que eu tive a oportunidade de poder cantar para Maria na Igreja Católica quando eu era criança. Brenda? Eu vou... Para mim é um desafio, assim, porque eu não tenho na infância essa relação, né, de espaços assim fora de casa, que o canto tivesse a experiência que a Ana trouxe, que eu acho que a Gabi de repente também partilha. Eu não vou fugir do escopo, e eu fui revisitando aqui. Eu sempre cantei muito em casa, tipo assim, que nem a Ana, assim, eu tinha até aqueles microfoninhos, assim, sabe? Eu ficava cantando o dia inteiro na sala de casa, assim, ou cantando ou apresentando, essas duas coisas. E eu citaria super também, mas depois da infância, eu acho que a experiência de carnaval, tanto de bloco, tanto de TV, assistir na TV, mas de bloco, de carnaval e shows, para mim sempre tem uma coisa de extravasar, assim. Mas uma coisa que eu lembrei agora bem da infância é que os meus pais, eles eram super conectados a uma religião de matriz oriental. E desde pequena eu tenho memórias de meditação. E uma das meditações era uma meditação japonês que não tinha o ideograma, porque nenhum de nós sabíamos ler ideograma japonês, mas tinha, assim, a vocalização, como deveria ser. E aí era tipo, tinha as sílabas, assim, as sílabas como elas deveriam ser pronunciadas, e aí tinha um traço em cima. Então, quando o traço era curtinho, era tipo, a entonação era curta. Agora, se o traço era longo, tu ficava tipo, sabe? Estendia, assim. E aí eu lembro, tenho essa memória, assim, em casa de
fazer uma meditação, e para meditação era tipo vocalizar e meio que cantar aquela meditação, assim. E hoje em dia eu continuo meditando, mas eu tô sempre cantando, sempre música tocando na minha cabeça, e eu acredito muito que quem canta seus males espanta, de verdade, e que cantar tá posto para quase todo mundo, né? E, enfim, eu não sou cantora profissional, mas eu canto o dia inteiro e isso me faz bem. Então, eu acho que o canto e a vocalização têm essa propriedade de cuidar, de mudar o astral, assim. Gabi, encerrando o nosso bate-papo cultural de hoje, a presença do canto, como é que tu vê isso? Eu acho que a presença do canto na minha vida está a todo momento. A minha família é uma família muito musical, quando se reúne já toca um samba, já fica todo mundo cantando junto, mas em espaços culturais, além desse espaço familiar, eu também tive experiências dentro da Igreja Católica, eu participei de grupo de jovens, e foi onde eu também tive esse despertar para essa parte mais do canto, assim, não cheguei a participar do coral, mas do canto, me conectava, me estabelecia conexões diferentes, me acalmava, mas essa conexão religiosa, assim, e acho que foi a partir desse acalmar através da música que me levou ao encontro de onde estou hoje, de onde me sinto bem hoje. Acho que o canto fez parte dessa busca por esse som que me conecta a algo que bate lá dentro do coração, assim. Eu acho que a música, o canto tem a ver com isso, assim, tem a ver com esse despertar da alma, do coração. Acho que foi isso. Muito obrigado, meninas, foi um prazer recebê-las. E agora, vocês vão continuar assistindo a segunda parte do filme documentário Memórias de uma Trajetória, que conta parte da história da música do canto coral escolar brasileiro. Um bom filme. Quando a gente começou a aparecer para 50, 60 mil pessoas na chegada do Papai Noel, vamos cantar com a Xuxa, com os Trapalhões, com o Beto Carreiro, com o Grupo Dominó. Artistas que até então a gente só via pela televisão. Nunca esqueci, imagina, eu era fã da Xuxa, eu era uma criança. E aí o Zacarias chegou e interagiu comigo. Tanto é que eu fiquei nervoso e pisei na capa da Xuxa, quase derrubei a Xuxa no meio do Beira-Rio, né? O coral, ele era 24 horas na vida da gente, né? Abdiquei de muitas coisas de infância, de pré-adolescência, para viver pro coral. Eu sempre faltava os aniversários da família. Poucas pessoas entendiam isso. Que era uma rotina, que a gente viajava muito, quase todo fim de semana tinha viagem. E aí foi, eu acho que o ano do coral que teve mais show. A gente tinha show. De manhã eu ia pro colégio, de tarde eu tinha os ensaios, nos finais de semana a gente estava envolvido com show, com ensaio. Foi um período muito intenso, de muito trabalho, e foi muito gratificante. A participação familiar sempre foi um diferencial nos pequenos cantores. Foram mais de 500 famílias ao longo de 4 décadas de existência, que formam até hoje laços e relacionamentos profundos. Núcleos familiares simples, tradicionais, pobres ou ricos, passam a compartilhar momentos e experiências e, através de seus filhos cantores, formam uma grande família. A partir dos intercâmbios, essas famílias aumentavam em tamanho e afeto. E a cultura local ultrapassava as fronteiras do Rio Grande do Sul. Ser um pequeno cantor era ser brasileiro, era ser um representante de nosso estado, era ser um grande gaúcho, encharcado de virtudes e façanhas. Você tem quantos anos? 15. 15, vem pra cá. E vocês são de que lugar do Brasil? Canoas. E onde fica Canoas? Fica na Grande Porto Alegre. Quer dizer que vocês são gaúchos? E esse show que vocês fazem em Porto Alegre? Sim, a gente faz dentro de um show, uns pequenos cantores do La Salle. Tenho grandes amigos ainda. Até hoje, do nosso tempo de 74, 75, 76. Amigos e padrinhos de casamento meu e padrinhos deles, de coral.
é algo assim mágico, porque está no nosso sangue que aquela pessoa tem a nossa história. A amizade verdadeira de durar mais de anos eu não sabia que existia. As amizades eram uma amizade diferente, não era aquela mesma amizade dos teus colegas de aula, era uma coisa como se fosse realmente uma família. Então era uma convivência que tinha que ser família, não podia ser outra coisa. Porque esse pacto do DNA, Pequenos Cantores do La Salle, é mágico. A gente tem uma família que Deus manda, pai, mãe, irmão. E tem a família que tu escolhe, que são minhas amigas. São pessoas que estão sempre na minha vida, desde a época do coral. Olá, chegando aqui no look para marcar nossa amizade na pele, as gurias do coral. Chegou a Lorena, a primeira. Olha a cara. Pedaço da Clara. Do coral pra vida, sempre pra sempre. Meu nome é Aline. Meu nome é Gabriela. Tenho 35 anos. Comecei no coral com 7 para 8 anos. Em 93. Entrei no grupo com 14 anos. E eu fiquei lá de 94 a 2010. Acho que o ápice mesmo, assim, em termos de, puxa, a gente é importante, assim, em termos globais, mundiais, foi quando a gente foi, em 97, cantar para o Papa, né? O grande coro de 1000 vozes para o Papa João Paulo II, no México. La Salle sigue cantando la canción Amigo en la bienvenida al Papa. Nas comemorações de aniversário dos seus 30 anos, os Pequenos Cantores passam a se chamar Show Musical La Salle. Os tradicionais coletes vermelhos são abandonados e uma nova proposta de independência jurídica e profissionalização artística captura os interesses do grupo. Assim como os figurinos, o repertório é inteiramente reformulado. Turnês com patrocínio, incentivos fiscais e um novo patamar de estrutura são integrados ao espetáculo. Novos CDs são gravados e a agenda está cada vez mais lotada. Os cantores vão ficando mais velhos e não são mais obrigados a deixarem o grupo. A Broadway chega, enfim, ao palco da escola cristã. Fizemos viagens, assim, já era da minha geração, para Espanha, para Portugal. Viagem, assim, uma turnê na Europa, né? Imagina, era uma coisa, assim, bem fora, que eu jamais imaginaria. As idas para São Paulo foram mais frequentes. Era como se a gente estivesse profissionalizando uma coisa que nasceu muito pequeno, né? E tirar aquela característica tão infantil que vinha da sainha branca. Não eram mais crianças, eram pessoas já adultas, 20 e poucos anos. O show musical tinha isso, era um espetáculo, tinha ambição, né? Que nós tínhamos muito mais trocas de figurino, nós tínhamos muito mais exigência em termos de performance de palco e vocal. E a gente tinha que ensaiar muito, a gente ensaiava 3 ou 4 vezes por semana, né? Era puxado, assim. E com isso se começou o coral a expandir e fazer todos esses shows para outros lugares, outros públicos, né? Uma coisa corrida, assim, que era show, gravação, não sei o que, lançamento de CD. Tinha 3, 4 eventos, tudo no mesmo dia, assim, sabe? Teve dezembros que teve 22 shows. Tu te sente mais star. Com atuações no Uruguai, Argentina, Paraguai, México, Estados Unidos, Portugal e Espanha. Com um repertório que mescla MPB, pop internacional, música gaúcha e folclore internacional. O Show Musical La Salle é considerado uma das maiores expressões artísticas do Sul e o único no gênero em todo o país. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Eu acho que eu encarava, e a maior parte do pessoal encarava sempre como diversão. Eu estava me divertindo. Mas eu acredito também que o colete era o que nos identificava. Mas acaba que o grupo possivelmente perdeu a essência de um pequeno cantor nessa transição. O grupo está sempre se renovando para fazer música da melhor qualidade. Eles começaram como os Pequenos Cantores do La Salle. Hoje, o
coral se transformou em show musical. Nos espetáculos, eles cantam, dançam, representam, para surpresa de muita gente que espera ver uma apresentação tradicional. Socialmente, fazer parte dos Pequenos Cantores era algo muito significativo. E não somente na comunidade canoense. Viajar pelo país, participar de festivais e conviver com famílias de diversas localidades fez com que esses jovens pudessem viver experiências extraordinárias para adolescentes de sua época. As horas de dedicação a ensaios e shows oportunizaram para todas as pessoas envolvidas uma forma diferenciada e privilegiada de se capacitar para a vida. Hoje eu sou gerente logístico. Sou dentista. Arquiteta de interiores. Eu sou médico. Hoje eu trabalho com audiovisual, tenho uma produtora de cinema e tenho banda também, tenho 2 bandas. Educação musical no espaço escolar, ela possibilita o desenvolvimento de muitas habilidades cognitivas, de estímulo cerebral, de produção de substâncias, de produção de hormônios. Cantar te acalma, cantar te deixa mais em harmonia e tu fica mais feliz e mais bem contigo mesmo. O canto coral, a dança, esses grupos culturais, eles fazem as pessoas se reunirem e quando as pessoas se reúnem, elas conseguem se enxergar uma nas outras. São inúmeros valores que permeiam essas atividades extracurriculares, principalmente no caso do canto coral. A questão do trabalho em grupo, do se despir de individualismos em pró de uma atividade de grupo, de fazer parte de algo maior do que si mesmo. E estar fazendo parte de um grupo artístico, uma experiência maravilhosa. Quando eu entrei no coral, eu me encontrei. Ser um pequeno cantor do La Salle de 68 até 2012, além de ter um status, tinha um significado muito forte. Mas a hora que eu botava aquele uniforme, a hora que eu ficava do lado das gurias, lá na minha posição, e a hora que tocava o primeiro acorde, a gente virava outra pessoa. Mas quando a gente para e reflete sobre isso, né, faz uma reflexão mais profunda, tu começa a ver aquilo ajudou a moldar o caráter que a gente tem hoje. Todos os 7 anos de coral que eu passei, eles serviram para me construir como pessoa. De que o coral fez esse ajuste na gente, né? Moldou, formou o caráter. E o grupo me forjou de uma forma muito interessante, assim. Ajudou muito a formar o cidadão que sou hoje, né? A pessoa que sou hoje. Eu acho que os Pequenos Cantores transformam, fazem com que a gente seja um cidadão pronto para a vida, assim. Quando a gente reuniu todos eles para compor o desafio de fazer dezenas e dezenas de ensaios, voltarem a cantar e a dançar. Tinha gente que estava 30 anos longe do palco. Isso causa um efeito muito grande e mexe com a memória, né? Tudo que saía eu ia guardando, porque um dia isso eu queria como uma memória para deixar com meu filho, mostrar para ele o grupo que eu tinha feito parte. Pô, eu entrei, eu era desse tamanho. Isso aqui não é nem metade do meu pescoço. Esse foi meu primeiro coletinho. Com 9 anos. Eu não entro mais aqui, mas é muito significativo. É um tesouro valioso. Ai, tá faltando sapato que eu não consegui achar, mas eu ainda tenho ele. Extremamente colado nas pontas com muita. Porque eu não consigo me desfazer deles. Por que se desfazer? Naquela época não era permitido a gente participar do coral não estando aluno do La Salle, né? Eu tive que sair, né? Eu não teria muito mais essa possibilidade de continuar cantando nos Pequenos Cantores do La Salle. Ah, foi bem horrível, né? Assim, porque isso pra mim foi horrível. Eu chorava dia e noite, foi péssimo. Porque a gente não quer sair, a gente gosta, né? Eu consegui tolerar essa saída do coral. E quando eu tive que sair, é como se eu tivesse morrido um pouquinho. E não fui mais, nem para visitar o coral. Isso veio uma situação que eu chegava a sonhar. Até hoje ficou uma lacuna na minha vida, que eu saí, acho que sem precisar ter saído. E a falta de cantar é uma coisa que persistiu durante muitos anos. Era a falta que o coral fazia no meu dia a dia. Ficou um vazio.
nunca mais cantar foi a mesma coisa. Bem difícil, porque grande parte das minhas amizades ficaram no coral, né? Brigo com minha família porque a gente guarda muita tranqueira em casa. Mas essa tranqueira eu não a gente se entregou, simplesmente não consegui. Até pouco tempo atrás eu não conseguia falar. Então chegou um ponto que eu acho que eu me desanimei mesmo e eu acabei não passando pro A. Eu preferi me afastar também. Tu não consegue estar ali no lugar do público, tu quer estar lá em cima. E triste de não poder estar mais lá em cima daquele palco. E um dia simplesmente disseram, não vai ter mais show, não vai ter mais ensaio. A instituição resolveu encerrar. O grupo acabou, mas como assim acabou? Não queria ter saído. E aí o sonho acabou. A melhor fase da minha vida eu vivi ali dentro. Não quero morrer sem cantar mais uma vez em um coral. A vida tem sempre início, tem meio, tem fim, em todos os aspectos. E conseguir passar por isso, conseguir perceber isso de uma forma mais adulta, de uma forma mais madura, faz com que se consiga realmente resolver as pendências que são necessárias para que se possa posteriormente seguir adiante. Então, algo que era às vezes até um pouco dolorido e triste se tornou numa grande comoção, onde os aplausos, o palco, a cidade viram um grande cenário. E de novo os pequenos cantores vão para as páginas dos jornais e começam a estar nos cadernos de cultura fazendo muito sucesso, agora adultos. É um encontro maravilhoso que tem várias gerações ali, né, dos pequenos cantores do La Salle. Exatamente, na realidade esse é um dos grandes desafios, né, que é conseguir colocar dentro de um espetáculo que vai ter 1h30 de duração, 50 anos de história de um grupo tão importante. É realmente um desafio. Isso. Pensei 2, 3 vezes hoje de manhã antes em desistir. Pois é, né? Muito louco isso. É uma coisa assim, meio maluca, assim. Dá um frio na barriga, né? Então a expectativa tá bem grande. E quando surgiu essa oportunidade de a gente se reencontrar, foi uma coisa sem explicação. Parece que tu tá revivendo aquilo tudo, né? E cada vez parece que quando chega mais perto, parece que o coração fica mais aqui. A gente não quer se distanciar, a gente quer estar junto. Eu deito e acordo com as músicas, cantando as músicas que a gente vai fazer. Saber a vontade de cada um de estar aqui hoje, montando esse novo pedacinho da nossa história, é muito valioso, é muito importante. Conta pra gente como é que tá esse coração, alguns minutos antes da estreia do espetáculo. Então, ele estava mais nervoso, mas se acalmou hoje de manhã. Depois de 43 anos, subir no palco com esses jovens é tudo de bom. Eles são um elixir da juventude para mim. Esperou muito tempo por isso? Mais de 20 anos. Vai à luta e conhece a dor, consideramos justa toda forma de amor.
Eu já fico pensando assim, será que vamos continuar? Será que o pessoal vai desanimar depois de terminar o grande show? Muito obrigado, gente. Valeu. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu posso cantar uma música para você? Eu Posso ia cantar, pedir fazer uma... Será que eu peço? Será que eu não peço? Não, Será que vou, porque é uma música que está nesse novo disco Salvação. É uma música que fala muito um pouco do que nós estamos vivendo, uma música que foi escrita nos anos 70, que faz assim. Quando o sol se derramar em toda a sua essência, desafiando o poder da ciência,